Você já se perguntou o que significa blasfêmia contra o Espírito Santo? E por que é um pecado imperdoável? O vídeo abordará um tema importante e, ao mesmo tempo, complexo da Bíblia. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vivian e no Traduzindo o Versículo de hoje, nós vamos falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o tema de hoje está falando em Mateus. Está em Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32, onde Jesus menciona a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu vou ler para vocês. Por isso eu lhe digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo por vir. Jesus, ele estava, neste momento, quando ele recitou esse versículo, ele estava enfrentando os líderes religiosos naquele momento. Por quê? Ele tinha acabado de fazer um milagre. E os líderes religiosos, os fariseus, estavam questionando o seu poder divino. E eles questionavam o seu poder, falando que não vinham de Deus, e sim de espíritos malignos. Olha o tamanho da blasfêmia que eles cometiam. Por conta disso, Jesus mencionou essas palavras, porque eles cometiam uma blasfêmia tremenda, por conta que eles não aceitavam Jesus como Messias. Eles esperavam o quê? Eles esperavam um Messias poderoso, um Messias forte, um Messias de autoridade, um Messias imponente. E Jesus veio totalmente diferente. Jesus veio humilde. Jesus se relacionava com pessoas simples, pobres, doentes, enfermos, de todo tipo, que não condizia com o que os religiosos da época queriam. Porque eles queriam uma pessoa forte, autoritária, que derrotasse os romanos naquele momento. Então, Jesus veio totalmente diferente. Jesus veio para pregar a paz, não da forma que eles queriam. Então, tudo que Jesus fazia, eles questionavam naquele momento. Então, eles questionavam, falando que as obras de Deus, que Deus fazia através de Jesus, era de espíritos malignos. Eles questionavam, falando que era através até do espírito de Beelzebul. Olha a tamanha blasfêmia que eles cometiam. Então, o papel do Espírito Santo aqui é, no caso, de nos convencer, né? Convencer nós, pecadores, que nós somos pecadores, é de nos consolar, de mostrar que de fazer nós nos reconhecermos como pecadores, né? Reconhecemos a justiça, de nos consolar, assim como diz em João, né? Em João capítulo 16, versículo 8, vocês podem dar uma lida lá depois, que conta as obras do Espírito Santo. Então, assim, o papel do Espírito Santo, ele é essencial para a nossa comunhão com Deus, né? Então, ele é o que intermedia essa ligação entre nós e Deus. Então, assim, a partir do momento que eles falavam dessa forma, eles estavam cometendo uma blasfêmia, né? A blasfêmia em si, ela é falar contra o Espírito Santo, né? Só que não é somente falar contra, é a persistência, né? É a persistência, você persistir naquele erro deliberado, constantemente e conscientemente, né? Da mesma forma que os fariseus, os religiosos daquela época faziam, né? Então, é a rejeição contínua, deliberada, né? Da verdade de Deus. Você saber que aquelas obras são feitas através de Deus e mesmo assim você permanecer nesse erro, né? Que nem eu falei, igual os religiosos da época faziam. Porque assim, eles não queriam ver, eles não queriam aceitar que Jesus era o Messias. Entende? Então assim,
Ali eles tinham todas as provas que Jesus era o Messias. Eles só não aceitavam. Eles não aceitavam porque eles queriam outro Messias. Eles queriam outra coisa. Eles não aceitavam Jesus, um homem simples. Eles queriam um homem talvez rico, forte, poderoso com uma espada na mão. Totalmente diferente do que era Jesus. Isso eles não aceitavam. E porque é um pecado imperdoável. É imperdoável não é pela falta de misericórdia de Deus. Não. Porque assim, ó, pensa. Se o Espírito Santo, ele é o consolador, ele é o que media a gente com Deus. Se a gente está o tempo todo ali ofendendo ele, a gente não aceita ele, a gente fecha uma porta. Se a gente fecha essa porta é essencial para nós reconhecermos que somos pecadores. Essa porta é o Espírito Santo. Se a gente fecha essa porta, não tem como a gente aceitar, entende? Então, assim, é imperdoável por conta disso, porque o Espírito Santo, ele é essencial para a gente receber o perdão, porque é através dele que nós nos reconhecemos como pecadores. É através dele que a gente vai se reconhecer como pecadores, que a gente vai aceitar a justiça na nossa vida. É através dele que tudo vai ser transformado na gente. Então, se a gente fecha essa porta, não tem como. Vocês conseguem entender? Não tem como o Espírito Santo agir dentro da gente. É simples. É que nem você tá num vagão de trem. Ele só abre por uma porta, só pelo lado de fora. Você abriu. Se você fechou, você não vai conseguir mais voltar. É bem simples, né? Você não volta mais. Então, se você persiste nesse erro, persiste, já era. Seu coração ficou de uma forma tão dura, tão enrijecida, que não vai voltar mais. Então, assim, pensa bem, reflete. Para pensar se em algum momento você fez isso, né? Para e pensa. Porque é um pecado imperdoável. Se você fica com a pulguinha atrás da orelha, será que eu já cometi esse pecado? Será que eu já blasfemei? Olha, se você fica se perguntando isso, tem uma boa notícia. Porque isso significa o quê? Que o Espírito Santo ainda está agindo dentro de você. Porque você ainda se preocupa. Se você ainda se preocupa, isso é muito bom. Né? Porque significa que o Espírito está agindo dentro de você. Que seu coração ainda não se enrijeceu, seu coração não é amargurado, seu coração não cometeu esse pecado ao ponto de o Espírito Santo não agir mais dentro de você. Você ainda ouve a voz do Espírito Santo. Você escuta Deus. Você permanece ouvindo a voz de Deus. Você continua fazendo as suas orações, você continua lendo a Bíblia. Que essa é a forma que a gente tem de alimentar o nosso Espírito Santo. Que é ouvindo a voz de Deus. A gente pode ouvir a voz de Deus de várias formas, desse coração, lendo a Bíblia, ouvindo os hinos, cantando, glorificando, agradecendo. Tem tantas formas. Tudo isso é uma forma de a gente ouvir a voz de Deus. Isso mostra que a gente está perto de Deus. Que a gente não se afastou. Que a gente não cometeu esse erro. Porque a partir do momento que a gente não escuta mais a voz de Deus, que a gente não escuta mais Deus falando com a gente, aí sim a gente pode começar a se preocupar. Mas começar a se preocupar não porque Deus não está falando, porque a gente tem que aprender a distinguir o momento em que Deus está em silêncio, dando um tempo para a gente poder refletir daquele momento que a gente fez algo errado mesmo e Deus está dando aquela lição pra gente. Então a gente tem que aprender a saber dividir esses momentos, né? Mas se você tá preocupado, isso é um bom sinal. Esse é um bom sinal. Então, assim, a gente tem que lembrar que
A natureza de Deus é amorosa, é perdoadora. Então, Deus sempre perdoa seus filhos, né? A gente comete vários pecados, mas Deus sempre está aqui para nos perdoar. Sempre. Não importa o tamanho do nosso pecado, Deus sempre acaba nos perdoando. Mas o único pecado que não podemos cometer de forma alguma é contra o Espírito Santo. Porque Ele é que nos convence do pecado. É Ele que nos liga diretamente a Deus. Ele que faz essa intermedia, gente, né? Essa comunhão, essa ligação. Então a gente tem que ficar muito ligado com isso, né? Ele nos aproxima. Então, só para recapitular, a blasfêmia é o ato de falar contra o Espírito Santo. É o ato deliberado, consciente, persistente de falar contra o Espírito Santo. Então, assim, você sabendo que aquelas obras, que determinada coisa é de Deus, e mesmo assim você persistir falando que não é, que é obras do maligno. Não vamos cometer esse erro. Entendeu? E se você ainda fica preocupado, isso significa que Deus está agindo em você. Eu vou ler a frase final de hoje. Deus está sempre pronto a nos perdoar, mas é preciso que não rejeitamos aquele que nos traz para perto dele, o Espírito Santo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir. Deixe o like de vocês. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até!